Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema interessante que é a relação da música com a neurociência. E para isso nós convidamos Viviane Louro, que é professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vinda, Viviane, para a gente conversar sobre esse tema, né, suas pesquisas, você que tem aí uma conexão grande com isso. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre justamente esse ponto de como é que você chegou a esse tema, esse tema que tem as pesquisas também suas na área, e depois falar um pouquinho sobre a própria neurociência, um pouquinho e a relação mesmo com a música. Então, como chegou a esse tema na música? Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E assim, eu trabalho com música, né? Eu sou formada em música, piano, desde de adolescente. E quando eu fui fazer meu mestrado, eu comecei a dar aula para um público bem diferenciado, numa instituição lá em São Paulo, para pessoas com transtornos psiquiátricos, transtornos de personalidade, transtornos de aprendizagem, autismo e deficiências no geral. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu comecei a reparar que o conteúdo que eu tinha sobre ensino de música não dava conta, né, de algumas particularidades no processo de aprendizado dessas pessoas. E aí foi onde eu comecei a procurar. Então, comecei, na verdade, pela psicologia, fui ler muita coisa de psicologia, aí acabei fazendo um curso de psicomotricidade para pessoas com deficiência intelectual, e lá eu comecei a entender essa relação do cérebro, falei, nossa, isso aqui é interessante. E aí comecei a ler por conta, e aí foi onde eu cheguei na neurociência e me apaixonei, e vi que na neurociência eu teria algumas ferramentas, né, subsídio para algumas para poder dar uma aula com mais consciência de algumas coisas. E aí fui estudando por conta, estudei sozinha, assim, muito, uns 10 anos, 12 anos, e aí resolvi encarar o doutorado nessa área mesmo para me profissionalizar. Certo, e falar um pouquinho sobre a neurociência, a importância da neurociência, a gente tem visto como isso tem aparecido na própria mídia, né? As pesquisas de neurociência indicam tal coisa, e Uhum. parece que esse é um tema bastante importante, né? Como é que você vê Sim, a neurociência, e depois vamos falar um pouco sobre a conexão com a música. sim. Então, a neurociência, ela visa estudar, né, pesquisar as questões relacionadas ao aprendizado, ao comportamento humano, é, aos processos cognitivos de um modo geral, né? Eu costumo brincar, tem gente que fala assim, mas eu não sei, eu acho muito difícil, ou neurociências não é para mim, aí eu brinco, falo sempre que assim, neurociência é para todo mundo, porque todo mundo tem um cérebro, né? Então, assim, a gente entender, né, os mecanismos dele, como é que ele funciona, em relação às coisas, pode ajudar a gente entender as coisas de um modo geral melhor e nos entender melhor, né? Então, a neurociência ela funciona assim meio que como uma mesa de bar, sabe? Onde senta todo mundo para conversar de várias áreas diferentes e trocar figurinhas. Então, eu gosto dessa analogia porque a neurociência ela é uma área meio neutra, entendeu? Porque você vai estudar o cérebro em relação a algo, ou ao aprendizado, ou ao comportamento, ou as doenças, ou a questão do consumo, enfim, alguma coisa específica, né? Então, a neuro, ela vai se juntando a outras áreas. Então, você tem a neuroeducação, a neuropsicologia, o neuromarketing, enfim, né? Então, o foco da neuro é esse. E, de fato, eu acho que a neurociência está entrando mais na mídia, né, de um modo geral, o que eu acho muito bom, por um lado, mas eu também me preocupo um pouco, porque aí acaba virando também, às vezes, modismo, e aí tem já um monte de curso, assim, daquelas coisas, né? Aprenda neurociências em 2 meses. E a gente sabe que é um negócio extremamente complexo. Então, me preocupa um pouco essa generalização, esse neurotudo que tem aí também. Mas a neurociência pode ser um recurso muito importante assim para reabilitação, até mesmo para entender os processos de aprendizado, né? Aprendizagem baseada em evidência, e tem sido bastante utilizada em algumas escolas já, assim, principalmente fora do Brasil, né? Certo, e no caso da música, você falou também tem a neuroeducação, né? Porque aí vocês Isso. trabalham muito aí a questão da educação musical. Se puder Sim, falar um pouquinho essa aproximação da neurociência com a música e depois a neuroeducação. sim. Então,
A música, na verdade, como eu estava falando, a neurociência ela está relacionada com tudo, né? Então não é exatamente com a música, é com qualquer fazer, com qualquer coisa que humana, a neurociência ela pode ter um diálogo, já que a gente está falando do cérebro, né? E do sistema nervoso. Então, em relação à música, já tem muitas pesquisas na área de neurociências e mostrando justamente como a música pode promover plasticidade cerebral, né? As áreas do cérebro que estão relacionadas com a música. Então, com isso, você pode utilizar de forma prática, assim, manipular, digamos assim, entendeu? Para conseguir obter mais resultados em termos de aprendizado ou na utilização da música para reabilitação. Então, é muito utilizado com autismo, com pessoas com Alzheimer, né? Então, é nesse sentido que a gente relaciona a música com a neurociência. Já tem muitas pesquisas mostrando, né, quais são as áreas neurológicas relacionadas à música e justamente o que a música faz no cérebro das pessoas, né? Então tem pesquisas mostrando que o cérebro de músicos eles são diferentes do cérebro de quem não estuda música, né? Então tem áreas que acabam ficando um pouco mais robustas, que acabam tendo maior conectividade. Então a gente sabendo disso, a gente pode utilizar a música nesse sentido também como uma estimulação neurocognitiva, entendeu? Você falando, eu me lembrei tempos atrás, onde começou a surgir mais essa discussão, essa conversação na mídia a partir de pesquisas sobre as inteligências múltiplas, né? Inteligência Uhum, mais do intelecto, matemática, manual, e uhum, aí se falava numa artística e uma até musical, né? sim. Então, de alguma forma, essa conexão já teria, dentro dessa perspectiva de discussão, a relação de música e neurociência já também, talvez, com uma forma de inteligência musical, daria para Uhum. falar isso? Seria mais ou menos assim, como que algumas áreas específicas do cérebro se organizam em prol de algumas habilidades, entendeu? Então, pessoas da área de música que têm uma predisposição para música, de fato vão ter algumas áreas que, não vou dizer que funcionam melhor, mas que talvez sejam um pouco mais acionadas ou articuladas entre si. Né, que é diferente de uma pessoa que é mais focada no esporte, que vai estar ligado mais a áreas mais motoras, e uma pessoa da matemática, entendeu? Então, existe essas diferenças, por isso que as pessoas têm habilidades diferentes, gostos diferentes, né? Agora, uma coisa que eu acho muito legal, importante falar, porque às vezes as pessoas têm uma visão meio assim, mas aí vocês ficam falando de neurônio, e aí acha que tudo é neurônio, o ser humano é mais do que isso, e tá. É uma polêmica, assim, né? Mas, na verdade, a neurociência, uma das premissas é que justamente o cérebro, ele não existe como um mecanismo biológico sozinho, entendeu? Ele existe dentro de um social, e é esse social, é o cultural, é o social, é o subjetivo, que vai moldar essas conexões, né? Por isso que as pessoas são diferentes, porque elas têm vivências diferentes. Então, a neurociência, na verdade, a gente acaba falando muito da relação desse biológico com o mundo, entendeu? Com as relações, com as emoções, com a cultura, porque é a cultura que vai moldar esse cérebro. Certo, e é interessante ver essa discussão, né? Porque tem a questão da mente também, muitas pesquisas hoje na relação mente e corpo, né? E a discussão já também de bastante tempo se faz também em áreas humanas, mas áreas mais técnicas de saúde, da relação do cérebro e mente, né? Que não é exatamente a Sim, mesma coisa. Eu acho que você traz esse aspecto social, é como se lembrasse a gente que cérebro também tem uma conexão em relação à mente. A mente também cria cérebro, né? O cérebro pode também criar muitas coisas. Então, a gente sim. poderia falar de uma reciprocidade e uma conexão, uma visão não mais cartesiana, né? Não mecanicista dicotômica, mas de uma integração e que talvez o aspecto musical talvez auxiliaria nessa própria integração do sujeito com a sua própria mente. Seria também daria para dizer isso? Com certeza. A neuro vai justamente pensar nessa. A gente fala que nós somos seres biopsicossociais, né? E não tem essa separação mente, corpo, cérebro, o que é biológico, o que é social. Na verdade, nós somos tudo isso junto ao mesmo tempo misturado, entendeu? E aí é nesse sentido que esse cérebro vai se construindo, né? Agora, em relação à música, a música ela tem de fato um poder, uma força muito grande nessas conexões neurais, porque assim a música é o fazer humano mais complexo do ponto de vista do cérebro, né? Porque vai exigir áreas cognitivas,
áreas motoras para poder tocar um instrumento, áreas relacionadas às emoções. Então, no cérebro, essas coisas são meio compartimentadas. Elas conversam, mas elas são meio compartimentadas. E a música, ela tem um poder de integração muito forte. E com cultura também, né? Porque a música, ela sempre vai estar ligada com a nossa expressão ou a nossa cultura, né? A música está em tudo, em festas, em videogame, em filmes, e, né? Às vezes a gente não consegue se expressar, tá sentindo uma coisa, põe uma música, essa música significa algo para mim. Então, quer dizer, a música, ela acompanha o ser humano desde muito tempo, então ela tem uma força social, cultural e neurológica muito grande. Então, né, você fala dessa conexão da importância, claro, tem toda a dimensão do aprender a tocar os instrumentos, Sim, mas sim, também aí agora você do ouvir a música como faz parte da humanidade, né? Agora sim. você diferenciaria assim que toda música, digamos, tem esse elemento mais, vamos chamar saudável, mais também de prazer, ou certos tipos de música poderiam não ser tão agradáveis assim, ou não tão saudáveis para os sujeitos. Se bem que, à medida que as pessoas buscam, né, talvez tenha um sentido, mas não sei se dá para falar de diferenças, né? Eu sei que quando eu ouço uma música clássica muito calma, é muito diferente quando eu ouço uma coisa que está tocando mais barulhenta demais ou muito Sim. rápida, né? Mas aí também tem a ver com o meu gosto, mas não sei se isso, em termos cerebrais e mentais, um produz mais quietude e outro mais calma, parece que sim, né? Então, isso é um dilema que é muito difícil de responder, justamente porque, como nós somos seres culturais, é difícil de dissociar, entendeu? Então, por exemplo, eu amo música erudita também, música clássica, né? Então, para mim é maravilhoso. Às vezes, sei lá, uma pessoa pode ouvir e falar, gente, que chatice, que me dá sono, né? Então, vai depender da minha relação com a coisa. Uma das questões que eu mais gosto da neurociência é justamente a ideia de que a realidade ela é uma coisa criada mesmo pela nossa mente, né? Pelo nosso cérebro. A interpretação do mundo vai depender da minha história, das minhas memórias e do meu repertório para eu poder compreender o mundo lá fora. Então, se eu nunca ouvi um tipo de música na vida, a primeira vez que eu for ouvir, entendeu? Vai ter um significado muito diferente de uma pessoa que sempre ouviu aquilo e aquilo tem um significado X para ela, né? Então não dá para falar se tem música boa ou música ruim, né? Nem música triste, música alegre, porque vai depender sempre da pessoa que está ouvindo, né? Porque isso vai ser uma construção subjetiva baseada nas memórias da pessoa. Agora, a ideia de que música só faz bem, ela também não é muito verdade, né? Eu acho que tudo pode fazer bem ou pode fazer mal. Vai justamente depender da relação que você tem com aquilo. Recentemente eu publiquei um artigo com um aluno da pós, né, que eu coordeno, e que a gente pesquisou justamente o caso de um rapaz que passava muito mal quando ouvia a música Coração de Estudante. E aí a gente fez todo um trabalho de tentar, né, entender quais motivos poderiam ser tal disso. Então, assim, né, eu ouço a música, acho linda, e o menino quase desmaiava, passava mal mesmo, fisicamente, né? Então, música boa e música ruim vai sempre depender da história de cada um, entendeu? Certo, muito bom. Vamos fazer então um pequeno intervalo. Logo, logo a gente volta a conversar com a professora Viviane Louro, Departamento de Música da UFPE, ela que também que coordena o ProBem, que depois ela vai falar desse grupo, desse órgão, né? E outras coordenações na universidade. Conversando sobre esse tema música e neurociência. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre música e neurociência, com a presença da Viviane Louro, que é professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco. Sobre a questão, Viviane, da neuroeducação. O que seria esse conceito, a importância disso na neuroeducação? Isso, tá. Então, assim, a neuroeducação vai estudar justamente como funcionam os processos de aprendizado, né, do ponto de vista neurológico. Mas, como eu reforcei antes, esse neurológico a gente não pode limitar a rede neural, neurônio e dissociá-lo do resto. Esse neurológico, na verdade, é como que esse cérebro foi construído e como que esse cérebro aprende. E isso vai depender justamente do histórico de vida da pessoa, né?
Então, na neuroeducação, o que eu acho muito fantástico da neuroeducação é que justamente vai dizer que cada ser humano é único, porque cada um tem uma história, né? E por mais que o construto biológico seja muito parecido em todo mundo, né? Como que ele se configura, como que as redes elas vão se arquitetando, é individual, porque vai depender de emoções, vai depender dos estímulos da infância, vai depender do que a pessoa come, se ela dorme direito, vai depender até da gestação, das questões genéticas que vêm com essa pessoa, entendeu? Então, assim, a neuroeducação, eu acho que ela dá uma visão para a gente mais ampliada, de que, na verdade, não dá para a gente ensinar todas as pessoas iguais, porque justamente as pessoas são diferentes. Então, a proposta básica da neuroeducação é entender como funciona o cérebro daquele aluno, de cada estudante, para eu poder criar uma estratégia que funcione para aquela cognição, do jeito que ele aprende, né? E aí, quando você consegue entender esses mecanismos ligados, por exemplo, mecanismos de memória, atenção, né? Quais são as funções básicas relacionadas ao aprendizado, a importância das emoções no processo de ensino, no processo de aprendizado, você sabendo, entendendo esses mecanismos, você consegue criar estratégias que funcionam de forma mais efetiva, né? E funcionam mesmo, assim, é uma coisa que eu tenho bastante experiência disso com pessoas com deficiência intelectual, assim, de que não aprende, não consegue, tarará, e aí quando você vai fazer um trabalho mais direcionado mesmo, a pessoa aprende, né? Aprende, no caso, eu trabalho com música, né? Então aprende a ler partitura, aprende a tocar, enfim, aprende uma série de coisas. Então, assim, a ideia é que não é as pessoas, ninguém é incapaz de aprender, mas cada um tem um jeito certo de aprender, e esse jeito é individual. E para isso eu preciso entender como funciona essa pessoa, né? E aí a neuroeducação vem para trazer esse olhar e essas ferramentas, entendeu? Essas estratégias. Certo. E a questão que vem à tona, musicoterapia, né, que também é uma área bem interessante, né, a relação disso que a gente está falando em música e neurociência acaba por lembrar dessa dimensão da musicoterapia. Se você puder diferenciar um pouco, falar um Sim. pouco sobre isso, né? Legal. Então, existe uma diferença entre educação musical e musicoterapia, né? As pessoas ainda confundem bastante, mas assim, a educação musical, ela visa o ensino da música, né? Então, alguém que vai procurar uma aula de música, ela vai procurar aprender um instrumento, aprender a ler partitura, né? Ampliar o seu repertório cultural, alguma coisa desse sentido. A musicoterapia, ela já tem o foco de utilizar os elementos da música para ajudar na saúde, na qualidade de vida e na reabilitação das pessoas, entendeu? E para a musicoterapia, não é só música no sentido estruturado como a gente conhece, entendeu? Pode ser sons, infrassons, ultrassons, ritmos, né? Vocalizações. Então, assim, a musicoterapia ela não vai ter um foco exatamente no aprendizado, entendeu? A pessoa pode ir procurar a terapia que está lá e pode ser uma terapia mais passiva, em que ela vai receber algum estímulo musical, sonoro, ou uma atuação mais ativa mesmo, né? Tem algumas abordagens da musicoterapia que tem essa questão também de tocar instrumento e tal, mas não tem o foco do aprendizado, entendeu? Tem um foco na reabilitação. Então, por exemplo, eu já participei do setor de musicoterapia da CD há muito tempo atrás, e lá eles faziam, às vezes, umas coisas, uns grupinhos para cantar tal. Mas o foco era trabalhar a voz, era trabalhar que a criança melhorasse a dicção e começasse a conseguir emitir os sons mais perceptíveis, assim, mais claros, né, com a voz. Então, assim, eles não estavam preocupados se estava afinado, desafinado, não estava preocupado muito assim com que música que ia cantar, entendeu? Porque o objetivo não era estético, o objetivo é para a saúde. Então, tem essa diferença que é muito forte. E as pessoas confundem muito, principalmente quando é trabalho assim com idosos, com pessoas com deficiência, porque né, as pessoas têm essa ideia justamente assim, então se eu vou trabalhar música com uma, sei lá, uma criança com síndrome de Down, então eu estou fazendo musicoterapia. Não, né? Depende. Se eu for musicoterapeuta, eu estou fazendo musicoterapia e vou buscar alguma coisa relacionada à saúde daquela criança, ao bem-estar ou enfim, a reabilitação dela.
Mas se eu sou um professor de música, o meu foco tem que ser ensinar música àquela criança, né? Não é porque ela tem uma síndrome de Down ou autismo que ela não possa aprender música, percebe? São coisas diferentes. E eu vejo muita gente confundindo isso, inclusive muitos professores de música falando assim: ah, não, eu tô com um aluno autista, então eu tô dando aula de musicoterapia para ele. Eu fico assim, não, não é nem aula e nem musicoterapia que você está fazendo, entendeu? Porque assim, tem que ver o foco, né? Qual a sua formação é qual? Ah, professor de música, então você está dando uma aula. Pode ser uma aula diferenciada, uma aula que tem também algum aspecto de tentar contribuir no desenvolvimento da criança, mas não deixa de ser uma aula, o objetivo é pedagógico, né? E na musicoterapia o objetivo é saúde, né? É clínico. Então a gente tem que separar bem essas áreas para não confundir. E aí, no caso, eu, por exemplo, trabalho com a neurociências, de fato, isso aí às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa com música, neurociências e crianças com autismo. Então, eu dei aula de música para elas, para um grupo de crianças, e a gente fez vários testes antes e depois para verificar se o fato do processo de aprendizado musical poderia modificar alguma coisa no QI, na linguagem, em aspectos do desenvolvimento da criança. Então, você vê, é uma coisa que parece que é musicoterapia e educação ao mesmo tempo, entendeu? Mas não é, o foco, ele era pedagógico. Eu dei aula de música, o tempo inteiro o meu foco era ensinar as crianças como eu ensino qualquer outra criança que não tenha autismo, né? E aí a gente foi tentar ver o que o aprendizado impacta no cérebro, né? Então, as pessoas têm essa confusão muito forte e aí tem que tomar cuidado para, inclusive, não extrapolar a área, né? Para que, enfim, são profissões diferentes. Certo. Legal. Importante esse tema do seu doutorado, né? Ligando Sim. aí as crianças autistas. Sobre os seus projetos, então podemos entrar mais nisso, professora Viviane, né? E você também coordena um grupo chamado ProBem. Poder falar desses Uhum. projetos e do ProBem, o que significa isso para a universidade, para os alunos, né? Sim, sim. Bom, aqui no Departamento de Música, eu coordeno 2 projetos de extensão. Um é a Liga de Neurociência Aplicada, que ela é uma liga, né? Então, ela é gerenciada pelos alunos, mas tem que ter um coordenador, que é um professor. E aí, o foco dela é justamente acessibilizar a neurociência para qualquer pessoa de qualquer área. Então, ela tem um foco interdisciplinar, e aí, todo ano, abre o edital, e aí, alunos de qualquer departamento, de qualquer curso, de dentro, e tem umas cotas para fora também, podem pleitear a vaga e a gente escolhe um grupo de pessoas e essas pessoas vão ter aula de neurociências, fazer projetos, ações de extensão, tudo em neurociência, né? Dialogando com as áreas delas. Então, tem gente de tudo quanto é área na liga. É um trabalho bem legal. E esse ano o tema dela justamente está neuroeducação. Cada ano a gente tem um tema específico, né? Enfim, esse é um projeto que eu organizo, que eu coordeno, e o outro é o ProBem do CAC, que justamente é o projeto de extensão em saúde mental e bem-estar, né, do Centro de Artes e Comunicação. Então, assim, como eu trabalhei a vida toda nessa interface, né, nesse intercâmbio entre educação e saúde, e estudei muitas coisas da área de medicina, estive dentro de hospitais muitos anos, assim, fazendo trabalhos, né, e, e também trabalhei muito com pessoas com problemas, com questões psiquiátricas. Eu tenho um forte pezinho, né, nessa coisa da saúde mental também. É uma área que eu gosto muito e acabei na neurociência indo estudar e me especializar justamente nessa parte de comportamento, que eu gosto bastante, né, de comportamento. E aí, justamente, quando eu entrei aqui na UFPE, em 2016, como as pessoas já conheciam o meu trabalho e eu falava muito dessa coisa da neurociência e tal, sempre tinha um aluno ou outro que vinha conversar comigo, entendeu? Eu via assim, você que estuda o cérebro, sei lá, eu ando tão desanimado, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? Ou, eu não estou conseguindo dormir. Então, as pessoas têm essa coisa, né? Como eu tenho esse conhecimento, de vir conversar sobre isso. E aí eu comecei a reparar que tinha um número grande de alunos, entende? Que estavam muito tensos ou que estavam deprimidos. Aí alguns alunos que vieram falar que estavam se cortando e não conseguia lidar com isso. E aí eu comecei a ver que tinha uma demanda de uma necessidade aí, talvez, a gente começar a falar mais sobre esses assuntos, né? E aí foi onde eu criei o ProBem, né? Foi junto com alguns alunos, a gente é um trabalho coletivo, e com esse foco de trazer informações
sobre saúde mental, sobre autocuidado, né, a empatia, a comunicação não violenta, todas essas questões que se relacionam com a gente, né, com o humano, porque eu acho que, assim, às vezes eu acho que a faculdade ela exige demasiadamente, a gente acaba ficando muitas vezes num polo muito técnico, né, de aprender, de ter que fazer a prova e a pesquisa e a gente esquece um pouco que somos pessoas, né, que somos humanos. E aí eu acho que isso pesa um pouco. Então, o ProBem, eu acho que tem um pouco essa visão de assim, legal, você está estudando, mas e você? Como é que você está? Você está bem? Você está feliz? Entendeu? Né, de buscar um pouco essa questão mais humana do processo de aprendizado, de ensino. Né? Então, o ProBem faz muitas ações, desde campanhas no Instagram, eventos. Todo ano a gente faz o Amareluelo, que é um evento grande no Setembro Amarelo, e traz gente para falar, traz vivências práticas, né? Então, busca fomentar essa questão de que a gente não é só um cérebro que tem que pensar, mas nós somos também um cérebro que tem que sentir, e nós somos também relações humanas, e que essas relações precisam ser saudáveis, o ambiente precisa ser saudável, acolhedor, porque se tiver tudo isso, o aprendizado vai ser melhor, né? Porque nós, como eu disse, como somos seres integrais, então, o aprendizado ele não está dissociado do ambiente físico, das relações interpessoais, das minhas questões subjetivas, não está, né? Então, eu sempre costumo dizer que, assim, cérebro cansado, cérebro estressado não aprende. Então, a gente precisa trabalhar, né, nesse viés de diminuir o estresse, de ampliar o acolhimento e de ter um ambiente saudável, emocionalmente saudável, para que o aluno aprenda melhor. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. A professora Viviane Louro também participa da Comissão de Bem-Estar e Saúde Mental da UFPE, que eu também faço parte, né? Podem Sim. procurar. Tem o Instagram dela, tem no nosso programa Realidades também. Agradecemos muito, então, a presença da professora Viviane Louro, do Departamento de Música da UFPE, coordenadora também do ProBem e outros projetos na universidade, conversando com a gente sobre esse tema da música e neurociência. Obrigado a todos e até a próxima.